Iniciamos 2026, a gente precisa falar sobre a urbe, o hotel urbano. Eu me sinto com autoridade para poder falar, porque no escritório nós nos especializamos nesses casos envolvendo a urbe, o hotel urbano, e eu passei por isso na pele. Eu e minha esposa tivemos uma viagem para Cancún em 2023, que eu só consegui realizar essa viagem por meio de uma liminar, uma decisão judicial, e eles ainda foram condenados a pagar R$ 6.000, que na prática recebemos R$ 6.500 de danos morais. Nós viajamos por meio de uma decisão judicial, ainda conseguimos receber uma indenização por danos morais. Qual que é o ponto importante que todo mundo precisa entender? O URB em 2026 é um ponto muito crítico. A gente tem duas situações. Primeiro, a empresa nunca pediu falência, recuperação judicial, que tecnicamente, juridicamente, seria um meio adequado para quando uma empresa ela não consegue mais se sustentar. Quando uma empresa quebra, assim, digamos. A URB nunca pediu isso. O CNPJ dele está ativo. Qual é a questão? Eles não têm capacidade financeira, não tem saldo bancário. Quando a gente vai nas contas bancárias, como é que é um processo normal? Nós abrimos um processo, mostramos para a justiça de que, de fato, fizeram uma propaganda, uma oferta, descumpriram aquela oferta, aquilo gerou prejuízo, dano moral, era uma viagem marcada, viagem dos sonhos, era várias datas comemorativas, lua de mel, aniversários e por aí vai. Isso gera expectativa e, consequentemente, gera um prejuízo. Esse prejuízo ele é cabível de indenização, a gente busca uma indenização por danos morais e dano material. Dano material é o valor que você pagou. O que você pagou no pacote de 2022 não é a mesma coisa de 2026. Esse valor tem que ser atualizado e corrigido. Então é isso que se busca. Na justiça é possível ainda buscar isso. Qual que é o ponto? A URB, o hotel urbano, tem duas estratégias que estão utilizando mais recentemente. Eles tiraram o escritório físico lá do Rio de Janeiro. Então não tem como mais fazer a citação, que é ciência formal por parte da URB. Só que existem outros endereços, e aí é o ponto. Existem outros endereços e outras formas da gente conseguir fazer com que eles fiquem cientes, ainda que eles não sequer vão participar do processo. Eles não vão apresentar defesa, não vão comparecer em audiência. O ponto principal aqui é que não basta só a gente processar a URB. Existe um banco que atuou esse tempo todo favorecendo a URB e recebendo valores também. Ele fazia uma intermediação de pagamento, mas é mais do que isso. No fim das contas, ele recebeu valores da URB e o que eu quero e que nós queremos é obter de volta o valor que foi pago pelo pacote de viagem, corrigido e atualizado, e também uma indenização. Se a justiça condena a empresa não pediu recuperação judicial, não pediu falência, e ela simplesmente não paga, a gente precisa começar a entrar com medidas restritivas e constritivas dos bens. Quando isso não é possível, ou seja, eu não sou bem sucedido tentando bloquear contas bancárias, eu não consigo obter mais os bens físicos da URB, não existe empresa física mais. O que a gente tem que fazer? Buscar encontrar onde está o dinheiro da URB, o patrimônio da URB. Não existe carro, não existe imóvel, não tem nada disso. Então a gente busca por meio de empresas. Existem alguns bancos, instituições financeiras que auxiliaram a URB a ocultar patrimônio. Então o principal objetivo hoje é justamente encontrar os valores com os bancos principais, e que a URB, isso é uma informação muito importante, tá? A URB se utilizou do banco e precisa ser também responsabilizado. Essa é a principal estratégia, existem outros bancos também, mas essa é a principal estratégia para a gente obter de fato os valores. O que acontece é que não basta somente a gente buscar o processo contra a URB. Nós temos que também inserir o banco, a instituição financeira, demonstrar que esse banco tem responsabilidade. Esse aqui é o ponto. E o processo, no geral, uma ação na justiça, ela não é tão preto no branco ou A e B. Nós dependemos, naturalmente, da decisão do juiz. Então, sempre vai depender de uma decisão judicial. A decisão judicial, via de regra, ela que vai nortear qual vai ser o resultado do processo. Agora, é claro, quando você tem aspectos que agravam, e aí quando você tem também um escritório que cuida especificamente desse caso, a gente vai juntando precedentes, demonstrações do que aconteceu, de como que foi, que a gente pode obter aqueles valores também. Precedentes judiciais. Essa é uma grande sacada que, de fato, a gente não obtém esses valores. Então, assim, não tem como pensar mais em realização de viagem. Isso, desde 2024, não faz sentido. Agora é questão de restituição financeira corrigida e atualizada e indenização por danos morais pelo que aconteceu. Não são todos os casos que compensam ou fazem sentido. A pessoa, às vezes, que perdeu R$ 2.000 não vai fazer sentido, não vai compensar para ela, de fato, entrar com uma ação. Agora, aqueles casos que, de fato, envolveram valores maiores, aí já tem uma indenização muito maior e superior para poder obter. Então, de fato, esses são os principais pontos onde a gente entende que faz sentido, onde existe realmente razão para poder prosseguir. De qualquer forma, não é um processo tão simples. Diferentemente de você processar, por exemplo, a companhia aérea, nesses casos, via de regra, você precisa ter uma atuação específica, porque no fim das contas não vai ficar tão somente em relação ao processo inicial. Você vai precisar ir para a fase que a gente chama de cumprimento de sentença, a execução. Ali que, no fim das contas, a gente tem, de fato, a obtenção dos valores. Então, via de regra, essa é uma das principais estratégias e características que a gente tem para poder conseguir obter os valores. Se você também está passando por isso, coloca aqui nos comentários se você conseguiu resolver, como que está a sua situação atualmente. Coloca nos comentários, curte aqui, compartilha esse vídeo também para quem você sabe que tem também ou já teve algum pacote vendo a URB.